amigos, começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje eu trouxe para vocês um profissional do rádio, meu amigo há muitos anos, que tem um caráter maravilhoso, uma pessoa magnífica, vocês vão gostar, não é, João Ferreira? Fausto Camunha, meu irmão, que honra estar aqui de frente para você. É um dos nomes mais importantes da história do jornalismo brasileiro. Estou muito feliz, mandar um grande beijo a quem nos assiste, um grande abraço ao Ricardo, um grande beijo a Zenilda. Obrigado por esse presente, né? Você que sempre ficou, né, no Gente que Fala dirigindo, veio para frente do Por microfone, detrás, né? dirigindo o programa e hoje É. aqui apresentando. Podcast Gente que Fala. Você é muito mais acostumado com o microfone, né? Não, mas diante de você, a gente acaba ficando com você- aquele frio na barriga. E barriga eu tenho, né, Van? Meu amigo João, você nasceu em São Paulo? Niterói. Eu sou nascido Você é em de Niterói? Niterói, na É. terra de Araribóia, né, no dia 6 de junho de 1963. Meu pai foi jornalista. Meu pai faleceu como defensor público aposentado. E foi meu pai quem me tornou um cara apaixonado pelo rádio, que meu pai acordava com rádio e dormia com rádio. Eu acho que eu herdei do meu pai essa paixão pelo rádio, Fausto. Lá que rádio ele ouvia? Não, meu pai trabalhou na Rádio Federal de Niterói. Ah, ele trabalhou na rádio. Na Rádio Federal, ele foi radialista. Meu pai foi repórter da Agência Fluminense de Informações. E meu pai fez parte daquele grupo que o Roberto Carlos falou na música que queria ser cantor profissional, ia na rádio, né, de Niterói, Então foi por causa dele que você seguiu a carreira. por causa dele. Né? Ah, O meu irmão se tornou advogado sim. e eu sempre fui um apaixonado pelo rádio. Eu não sei se você vai se recordar de um governador do Rio já falecido, na época era do estado do Rio de Janeiro, antes da fusão, chamado Roberto Silveira. Um governador muito conhecido do Sim. Rio, né? O filho dele foi um político famoso, Jorge Roberto Silveira. Sim, O meu pai era o assessor de comunicação do Roberto Silveira. sim. E aí o Roberto Silveira ia fazer um voo de helicóptero para Petrópolis e meu pai sempre foi de se atrasar. Né? Meu pai sempre foi de se atrasar. Ele perdeu esse voo, o helicóptero caiu. Puxa vida. Então, se meu pai tivesse embarcado nesse helicóptero, eu não estaria aqui hoje. Como é que se explica isso, não? Não é uma coisa. Não, e você sabe que comigo aconteceu uma coisa semelhante, né? É. Eu perdi o voo da TAM, que decolou de Congonhas com destino ao Rio de Janeiro e que caiu aqui no Jabaquara. Sim. Eu estava na lista Sim. de passageiros daquele voo. Nossa Senhora. Só que foi pela primeira vez eu perdi um voo e a Zíbia Gasparetto ainda fez uma referência num livro que ela escreveu, assim, João Ferreira, que trabalhou tantos anos como repórter esportivo, nunca perdeu um voo, mas perdeu aquele de 31 de outubro Como é que você de, ficou emocionalmente? de 90. Eu fiquei mal, por um tempo mal, porque assim, principalmente no início, você via todos aqueles corpos ali, porque bateram, eu estava dormindo, eu saí da Rádio Globo, eu fazia um programa de 4 às 5 da manhã. Depois vinha o Gilberto Barros. Aí eu saí da rádio e falei, pessoal, eu vou dar uma passada no flat, vou dormir um pouquinho e vou pegar o voo, porque isso era uma quinta-feira. Minha esposa estava grávida e ela ia fazer um exame, um que você retira um líquido, tem um nome complicado que eu esqueci agora. E eu vou para o Rio acompanhar o exame da minha esposa. Aí fui, caiu o avião. E naquela época não tinha celular como tem hoje, né? Foi Que ano você ia falar o ano? Que ano foi? 96, 31 de 96. outubro de 96. Decolou, 99 pessoas morreram. É um problema lá no Fokker 100 da TAM. E aí, o que aconteceu? A pessoa que trabalhava... Eu morava num flat na rua João Passalaco, não sei se você conhece, ali que é a continuação da Rui Barbosa. Sim. E morava no mesmo flat que eu, um ex-amigo seu já falecido, Barros de Alencar. Sim. Morava no mesmo flat. Sim. E aí a pessoa bateu na porta, João, acorda. Eu falei, o que aconteceu? Acorda porque tá todo mundo achando que você morreu. Porque o Heródoto chegou a falar no ar, Você olha, estava na a lista. possibilidade do nosso É. companheiro João Ferreira, a gente não consegue... E a minha mulher me esperando no Rio, grávida de 5 meses, desesperada, ninguém conseguia falar comigo, com medo que tivesse acontecido. Então você imagina todo o estresse que foi Sim. para ela, Sim. para quem estava aqui e Sim. que não conseguia me achar. Sim. Mas então, quer dizer, meu pai perdeu esse voo e escapou. E eu perdi esse voo pela primeira vez e escapei. Eu acho que aquela assim, meu pai foi radialista, eu sou radialista, então acho que muita coisa do meu pai se Como é que repete explica comigo. isso, né? É, gente,
eu falo assim, Não tem sabe o que que é você não explicação. perder? Eu sempre fui muito responsável, né. Então, assim, eu sabia que eu precisava acompanhar aquele exame médico, era importante. Tanto é que eu trabalhava de segunda a sexta, era uma quinta, a Globo tinha me liberado na quinta para que eu pudesse acompanhar o exame, a sexta seria gravada. Então, eu confesso a você que não há explicação. Acho que a única explicação é Deus que falou assim: "Não acorda". É, E eu acordei 11 horas da manhã, é. Que né, coisa, hein, que história, hein. Você aquelas precisa histo escrever um livro, hein. É. Não, eu vou completar agora, dia 2 de dezembro, 40 anos de carreira. Eu comecei no dia 2 de dezembro de 86. Eu vou completar 40 anos. O meu grande sonho era fazer um show dos 40 anos, mas hoje em dia já não é mais possível. Houve uma época que o rádio conseguia trazer muitos nomes, né, era fácil você fazer um show. Hoje, eu fiquei pensando outro dia, se eu fizer um show hoje, quem é que de repente iria cantar no meu show? Sérgio Reis, que é meu cunhado, o Amado Batista, que é um grande amigo, e de repente o Daniel, que é outro grande amigo. Então, quem sabe, de repente, né, Ué, 40 anos de por que carreira, não? Quando será? será no dia 2 de dezembro desse ano. Poxa vida, está chegando aí, É. 40 anos. Eu de jornalismo tenho 62. De jornalismo. É, Você sabe que eu não é. vou me recordar o ano, mas fizeram uma homenagem linda contando a sua história. Eu cheguei a gravar um vídeo também em sua homenagem. E aí eu fui acompanhar toda a homenagem que foi feita para você, a história de TV Globo, a sua história na comunicação. É uma coisa assim, acho que foi o lançamento do seu livro, pode ser isso? Sim, Foi do deve livro, ser. não foi? Foi, Que foi lindo, lindo, foi, lindo. foi. Então, você já precisa agora atualizar o livro. A segunda A edição, né. segunda edição já É, com coisas que você viveu depois do é, lançamento da é, primeira, né? é, Mas é. pô, eu tenho muito orgulho de ser seu amigo e muita admiração pela sua E história, a recíproca é verdadeira, viu. né? É Acredito. verdadeira. João, a sua paixão pelo rádio foi inspirado, então, pelo seu pai, Meu pai, que também exatamente. foi radialista e tal. Mas que rádios você ouvia na sua infância? Rádio Globo do Rio de Janeiro Hum. era número um, né? Meu sonho era trabalhar na Rádio Globo, eu só ouvia a Rádio Globo. Aqui ainda era Rádio Nacional. Eu não ouvia a Rádio Globo de São Paulo, mas eu acho que era Rádio Nacional Era ainda, nacional. né? É. Lá no Rio já era a Rádio Globo. Sim. E depois, Fausto, você veja como a vida é engraçada. Eu, talvez com aproximadamente uns 12 anos de idade, 12 anos, eu ia para o colégio, eu estudava de manhã. Ia para o colégio e na minha mochila tinha um radinho de pilha. E na hora do intervalo, eu ia escutar, o pessoal ia brincar, jogar bola, não sei o quê, conversar. Eu ficava camuflado, escutando Paulo Barbosa na Rádio Tupi do Rio, porque Paulo Barbosa tinha um programa chamado Guerra e Guerra, Sim. que era um programa que eu amava de paixão, era uma competição entre dois artistas. Então eu ouvia, adorava o Paulo Barbosa, e assim, você veja que a vida é tão impressionante que eu vim para São Paulo. E aqui o Paulo Barbosa se tornou um dos meus melhores amigos. Eu falo: "Pau é muito louco". Trabalharam juntos. Trabalhamos não, É, aquela pessoa que na escola, é. não sei se aconteceu de você, né, ser fã de alguém, depois essa pessoa se tornar seu Sim, amigo, né. sim, sim. Então eu falava na escola, eu levava o rádio para escutar você. Hoje, pô, eu tô aqui trabalhando com você, conheço a sua família, frequento a sua casa. Era um orgulho, né? Não é verdade? É, Poxa, claro, claro, claro. Um radialista que é referência para você, cita um aí. olha, um só é complicado, porque teve um que marcou muito a minha vida. Que era uma pessoa que, assim, que eu parava qualquer coisa para escutar o programa dele, chamado Valdir Vieira, né. Valdir Vieira era para mim, assim, um negócio, um imã. Eu parava qualquer coisa, ele fazia um programa de 1 às 5 da tarde na Rádio Globo. E o Valdir Vieira, ele morreu no ano de 85, num motel, com a prima, num vazamento de gás, Poxa vida. né. E ele fazia um programa, deu muita polêmica na época no Rio, porque ele fazia um programa da família, então era aquela coisa dona de casa, né, pai, mãe, Sim, filho. sim, E sim. aí vem a descoberta que ele estava com a prima no Sim, motel, sim. e eu fui ao enterro do Valdir Vieira. Eu fui no cemitério São João Batista, lá em Botafogo. E lá no velório, eu falei: "Valdir, de onde você estiver, me ajude, porque meu sonho é ser o que você foi. Então, me ajude, porque eu quero ser radialista". Isso foi em 85. Quando foi em 86, abril de 86, eu estudava numa faculdade chamada Hélio Alonso, Faculdade de Comunicação, e abri um curso de radiojornalismo esportivo.
era um curso extracurricular pago à parte da mensalidade. Eu não tinha grana para fazer esse curso. Eu trabalhei por um tempo no Turf, depois eu saí do Turf e aí fui me dedicar ao sonho do rádio. Aí a Relações Públicas da faculdade, a Eulália, falou assim: João, eu vou deixar você fazer o curso e você paga quando você puder, do jeito que você puder. Porque o melhor aluno do curso ganharia uma vaga na Rádio Carioca, na equipe de esporte da Rádio Carioca, que era do grupo da Rádio América. E ela falou assim: eu acho que você tem tudo para ser o melhor aluno desse curso. E eu fui, graças a Deus, o melhor aluno. Aí fui para a Rádio Carioca. Quando foi no dia 1º de dezembro de 86, um jornalista chamado Odemore Toguió ia andando pela rua e esbarrou num cara chamado Pedro Costa, os dois já falecidos. Ele falou: Pedro, onde você vai correndo desse jeito a essa hora? Ele falou: eu preciso encontrar alguém até amanhã para fazer férias na Rádio Globo, porque vai sair de férias o Denis e eu não tenho ninguém para o lugar Não dele. tem substituto. Aí o Odemar falou assim: eu tenho um menino que está sempre aqui na CBF, que ele está na Rádio Carioca. Ele é muito esforçado, ele tem muita vontade. Aí o Pedro Costa falou: se você conseguir localizá-lo, manda ele passar lá amanhã. E aí, naquela época, sem celular, o Odemar Toguió, enquanto não me achou, não sossegou. E falou: vai na Rádio Globo amanhã. Por isso que eu defino como a minha estreia no rádio 2 de dezembro de 86. Eu cheguei, na hora do almoço, o Pedro Costa falou assim: você já pode começar hoje? Falei: posso. A minha primeira cobertura foi a eleição do Flamengo. Primeira vez que eu falei na Rádio Globo foi a eleição do Flamengo. Aí ele falou assim: eu quero te fazer um pedido. Você, por favor, faça o melhor que você puder. Dê sua vida, dê seu sangue. Mas não crie expectativa de ficar. Não crie, porque assim, é muito decepcionante quando eu sou obrigado a dizer para a pessoa: muito obrigado, qualquer vaga que apareça ou qualquer oportunidade eu te chamo. Então, assim, faça consciente que são férias. Tá ótimo. Aí, quando terminou, eu fui até ele e falei: Pedro, vim aqui te agradecer, tomara que eu não tenha decepcionado. Aí ele virou e falou assim: você acha que eu sou louco de deixar um cara como você embora aí para o mercado? Olha, E eu fiquei 17 anos lá, ganhei uma parada. né? Parabéns. Então, assim, são coisas Parabéns. que eu tenho, assim, muita alegria, É, né? lógico, lógico. Eu costumo dizer, São Fausto, histórias bonitas, né? tem vexames homéricos também, né? Isso. Tipo, entrar em campo antes do jogo acabar, depois eu vou te contar, né? Mas o que eu acho, assim, bem legal é que eu costumo definir trabalho em 3 situações. Você trabalha porque é obrigado. Os boletos vencem sempre, você tem que pagar. É, Você aprende a gostar daquilo que você faz. Agora, quando você faz aquilo que você ama, é muito bom, é muito né? melhor, né? Você, esse ano, você completa então os 40 anos. 40 anos de carreira, né? 40 É, anos com divididos da seguinte maneira, Fausto. De 86 a 90, de 86 a 96, no Rio. Então foram 10 anos no Rio de Janeiro. Aí eu. você aí. Esse é o Pedro Costa, que Sim, falou assim: sim, eu não sou sim. louco de deixar você Sim, embora. sim. Ah, ele está aí. Tá aqui, né? Aqui já é em São Paulo, né? A Zenida foi pesquisar essas fotos, né? É, E o que acontece? Aqui em São Paulo eu tô de 96, eu tô aqui há 30 anos em São Paulo e 10 anos no Rio. 30 anos em São Paulo e 10 anos no Rio. Mas curioso é que até hoje o meu nome no Rio é conhecido porque lá eu tinha um apelido, João Grandão. é. Porque De onde vem esse apelido? esse apelido foi o seguinte: meu nome é João Brasílio. João Brasílio. E o diretor da Rádio Globo na época, chamado Mário Luiz, falou: olha, na minha rádio, ninguém fala com o nome de João Brasílio. Por exemplo, esse que está aqui chamava Gilson Francisco. Ele falou: Gilson Francisco aqui não tem. Aí virou Gilson Ricardo, né? E É, aí ele virou para mim e falou assim: você quer o quê? Eu falei: olha, nome artístico ou sobrenome? Falei: eu prefiro o sobrenome. Meu sobrenome é Ferreira da Silva. Aí já tinha João da Silva, que era aquele personagem, né? é. Falei: então vou botar João Ferreira. Aí entrei como João Ferreira, mas tinha um comentarista na Rádio Globo, que eu acredito que você tenha ouvido falar, chamado Washington Rodrigues, o Apolinho, Nossa, claro, né? claro. O Apolinho me chamou e falou assim: João Ferreira, se você abrir agora a lista telefônica, deve ter para lá de 1 milhão de João Ferreira. Vamos pensar numa coisa que seja diferente, que seja marcante. E eu sempre muito grande, né? Aí ele criou o João Grandão. Então, eu passei a ser conhecido em todos os lugares que eu ia. Eu podia ligar para o Avelange: presidente, aqui é o João Grandão. Então, aí quando eu vim para São Paulo, aí aqui o pessoal já é mais sério.
Aí a direção me falou assim: ó, aqui não dá para ser João Grandão, aqui vai ser João Ferreira. Então até hoje muita gente lembra do João Grandão no Rio. O seu Ferreira é de origem portuguesa, não? Não é. Eu tenho só o sobrenome do meu pai, não tenho da minha mãe. Sim. Mas não é português, que eu fui pesquisar É. para ver se de repente tinha direito até a cidadania. Sim, é. Né? Pois é. Meu pai chamava Flávio Augusto Ferreira da Silva. E eu Sim. sou João Brasílio Ferreira da Silva. Sim. Então não tenho assim o sobrenome da minha mãe, não tenho. Perfeito. Meu pai foi fazer uma vez uma cobertura do carnaval num clube de Niterói e caiu dentro da piscina com equipamento de som. Meu pai era uma figura, né? Flavinho. Coisas que acontecem na vida. Quais foram as suas maiores dificuldades? Só para concluir, eu falei do Valdir Vieira, né? Sim. Mas eu tive orgulho, Fausto, de trabalhar, de escutar nomes como Haroldo de Andrade me chamando. Vamos falar com o João Grandão, Paulo Giovanni, Paulo Barbosa, né? Paulo Lopes, Zé Bétio, que eu trabalhei com ele na Record, Gil Gomes. Então, assim, eu tinha o Valdir Vieira como o meu ídolo de ouvinte. Sim. Mas eu tive a alegria de trabalhar, acho que com os maiores nomes do rádio. Só não trabalhei com uma pessoa, trabalhei com o Antônio Carlos, que você conhece, né? Sim. A única pessoa que eu sou fã, mas que eu nunca tive a chance de trabalhar nem de conversar, Cidinha Campos, que até hoje está nativa. Sim, está nativa. Que eu acredito que você conheça ela, né? E continua política, né? Não saiu, largou. Saiu. Já tá com idade, né? Quais foram as dificuldades que você encontrou no começo da carreira? Dificuldade eu encontrei. A minha principal dificuldade foi assim, eu fui para a Rádio Carioca. Então, a minha dificuldade era assim, a gente tinha uma vida simples e eu não ganhava nada, não ganhava rigorosamente nada para trabalhar na Rádio Carioca. Eu cobria o Botafogo. Então, eu ia ao clube, o Botafogo treinava em Marechal Hermes, eu morava em Niterói, e eu ia ao clube por minha conta, sem ter meu pai que me ajudava, né? E depois eu vinha para o centro da cidade fazer o programa, e às vezes eu queria, né, poder fazer alguma coisa e não tinha dinheiro. Então aquela ali foi uma grande dificuldade de ter que trabalhar, que era uma chance que eu não podia perder de mostrar meu serviço, mas eu passei até ir para a Rádio Globo e não ganhava nada. Então eu aproveitei esse período da Rádio Carioca para fazer contatos. Tanto é que eu saía, o programa da Rádio Carioca acabava às 7 horas, eu ia para a sede da CBF no centro da cidade, ficava lá às vezes até 11 da noite só para ir enturmando. Circulava, né? Lá eu fiz amizade com jornalistas que você deve ter conhecido. Israel Gimpel. Sim, claro. Ele ficava lá, ele cobria a CBF. Tinha uma voz diferente. Não é? É. O Geraldo Pedrosa, Sim. Cachorrão. Sim. Né? Então, assim, eu fiz amizade com eu era um menino, eu tinha nessa época 22 anos, 22, um menino, trabalhando assim, convivendo ali, via naquela sala de imprensa, nomes da história do jornalismo. Então, eu acho que passei muita dificuldade por não ter dinheiro para gastar, tendo que gastar. Mas eu acho que valeu, compensou. Claro, né? ou se valeu. Você passou por grandes emissoras de rádio, Globo, América, Record, Iguatemi, Super Rádio e ABC de Santo André. Eu acho até que mais. Você quer ver? No Rio, só Globo. No Rio foi Globo. E aí eu comecei a frequentar São Paulo pelo seguinte. Eu trabalhava no futebol. Eu era repórter, fazia a cobertura do Vasco. Mas eu me apaixonei pela comunicação do entretenimento. Essa de Paulo Lopes, Paulo Barbosa, Haroldo de Andrade. Me apaixonei por isso. E eu comecei a frequentar a sala da direção pedindo que me desse uma chance. Poxa, me dá uma chance. Eu queria apresentar um programa. E eles até me deram algumas vezes. Eu fiz programas de carnaval, que ninguém queria trabalhar no carnaval. Eu fui apresentar programa de carnaval. Sábado de madrugada, quantos sábados eu apresentei. Mas eu queria ser comunicador da semana. E aí o cara falava, João, você é um dos nomes mais importantes aqui da equipe de esportes, não tem como tirar você. Né? Vai, espera um pouco, tenha paciência. Aí de vez em quando eu pegava o elevador, ia na sala do Rodolfo, falava, Rodolfo, não, vai lá falar com o Guilherme. Aí ia na sala do Guilherme de Souza, Guilherme. Aí um dia, nada, assim, muita coisa na minha vida, muita coisa foi com a mão do destino. Como a do avião, como a do Demário Toguião esbarrar no Pedro Costa, né? Eu bati na sala do Guilherme, tocou o telefone, e era o diretor da Rádio Globo de São Paulo, eu não sei se você conheceu, chamado Jaime Azulay. Não, um diretor bem conhecido aqui da Rádio Globo de São Paulo. Esse eu não conheci. E o Jaime Azulay falou, Guilherme, o Paulo Lopes vai sair de férias e eu não tenho ninguém para fazer as férias dele. Ninguém.
você tem alguém aí que você possa mandar? Ele falou, tá aqui na minha frente. Aí ele falou assim, vai em casa, faz uma bolsa que você vai fazer as férias do Paulo Lopes. Nossa, uma audiência Não, falava incrível. para... Não, mas aí, depois eu fui entender que o Guilherme me mandou para falar assim, vai lá, se queima e não me enche mais o saco. Ah, Porque quando eu cheguei aqui, que eu tive noção do que era, eu sabia que eu não estava preparado. O Paulo Lopes falava para 400 mil pessoas. pois é. Tinha um programa de 9 a 1 da tarde. 9 a 1 da tarde. Então eu, não, eu sou um cara que tem autocrítica. Não estava preparado. Eu passei uma semana inteira convivendo com o Paulo Lopes ali no estúdio para entender como era o programa. Na sexta-feira, ele virou e falou assim: ó, boa sorte, qualquer coisa que você precisar. O Paulo Lopes tinha uma equipe com 10 pessoas na produção. O que você precisar, conta com eles. E ele foi embora. Aí ali em Santa Cecília tem uma igreja. Ali em frente ao antigo Hotel Lorde, sabe onde é? Aquela na pracinha Sim, do sim, metrô ali, né? sim. Eu entrei na igreja e falei, Deus, fica a seu critério. Eu tô com muito medo, eu sei que eu não tô preparado. Mas vamos, seja o que Deus quiser, já que eu tô aqui, é o que eu quero, vamos lá. Tô entregando a ti esse abacaxi. Segunda-feira eu cheguei para trabalhar, o Paulo Lopes estava lá. Falei, Paulo, o que aconteceu? Ele falou, meu irmão infartou. E eu transferi minhas férias, pode voltar para o Rio que eu não vou sair. Então, quer dizer, Deus entendeu que eu ia me queimar. Só que aí eu caí nas graças do Paulo Lopes. A gente criou um laço de amizade, que a partir daquele momento ele não tirou mais férias. Ele emendava todos os feriados. E aí, na emenda de feriados, eu vinha do Rio para fazer todos. Sei. Quando foi em 96, o Paulo infartou. E aí o pessoal falou: quer vir para São Paulo em definitivo? Foi que eu vim. Aí eu fiz por um tempo o meu programa e o do Paulo. Depois o Paulo voltou. E estou aqui já há 30 O anos. Calazans fazia também com o Paulo, Fazia o debate. debate. Querido Marcos Calazans. É, Porque o Paulo tinha um debate. Ele tinha oração, tinha aqueles quadros todos que ele fazia. sim, Explode o coração. sim. Né? Ele tinha um Bom Dia Vovó. Bom Dia Vovó era o Paulo Barbosa, né? Mas ele tinha muitos quadros. E abria com música do Roberto E Carlos. uma voz incrível, né? O Paulo Lopes, né? É, Tá morando em Londrina. Londrina. De vez em quando eu falo com ele. Fala agora sempre eu não sei se é Facebook ou Instagram. Ele tem uma página de Ele tem, mensagem. é, Aí ele tem mensagens Diariamente. motivacionais, política, Diariamente, né? É. diariamente. Você esteve também na TV Ultrafarma. Ah, só para aqui em São Paulo, eu fiquei na Globo até 2003. Depois eu fui para a Rádio América, né? E você sabe, Fausto, que eu vou contar para você aqui, para quem está assistindo a gente, Sim, que Deus me deu um aprendizado que eu carrego para o resto da vida. Eu fazia um programa à tarde na Rádio Globo que era líder de audiência e tinha um belo salário, né? A direção me chamou e falou assim, João, nós estamos em rede e o Rio de Janeiro não aceita nada que é gerado de São Paulo. A partir do dia 1º de maio, seu programa será de madrugada e nós não vamos mexer no seu salário. E eu me senti ofendido. Eu era líder à tarde, como é que eu vou para de madrugada? sim, E pedi demissão. sim. E depois que fui para a Rádio América foi vendida, eu fiquei 1 mês e meio na Rádio América e depois 1 ano e meio desempregado. Fausto. Então eu aprendi, Deus falou assim, eu vou ensinar a arrogância, né? Porque eu imaginava que no momento que saísse a notícia, que eu estava fora da Rádio Globo, fosse ter uma fila de rádios na porta da minha casa. Muita gente me queria, mas queria que eu levasse anúncio ou queria me pagar pouco, É. né? Levar anúncio que era o problema, né? Eu nunca fui bom vendedor, Nem eu, né? nem eu. Então aí passei pela Gazeta, Iguatemi, Super Rádio, Record, América, Capital, acho que quase Capital agora, né? Capital agora, é. Agora, e a TV Ultrafarma? TV Ultrafarma foi o seguinte, em 2011 acabou a Rádio Record. A Rádio Record tinha uma programação muito boa, aí na Ultrafarma, né? Sim, A Rádio Record tinha uma programação maravilhosa. Do nada, eles acabaram com a programação, acabou a rádio. E aí, eu fiquei mais uma vez desempregado. E tinha uma moça que você conhece, chamada Paloma, sim, Paloma, sim. e a Paloma, ela era diretora da TV Ultrafarma. E eu mandei uma mensagem para ela. Falei, Paloma, você tem alguma coisa que eu possa fazer aí? Eu estava na Rádio Record, estou desempregado. Ela falou, João, na semana que vem vai ter um teste para calculadora digital. Calculadora digital era um quadro que você ia para a loja e você entrevistava as pessoas e pegava o medicamento delas. Aí você falava assim, ó, esse medicamento aqui, se você comprasse lá fora, era 30, aqui é 10.
Aí pegava o outro, ó, lá fora seria 40, aqui é 20. Aí você somava no final quanto a pessoa economizou, chamava calculadora digital. E aí ela falou: "Você quer fazer esse teste?" Falei: "Quero". E fui. Quando eu cheguei lá, eram 23 pessoas para fazer o teste. Cada um tinha que ir para a loja entrevistar uma pessoa para fazer o teste. E muita gente já com cancha. A loja lá na Avenida Jabaquara. Isso. É. E eu fui para lá, Fausto, e falei: "Meu Deus", sabe que tinha Shop Tour, né, Shop Tour, muita gente já com experiência de canal de vendas. Eu falei: "Não tem como eu passar". Aí fiz o teste, 3 dias depois me liga a Paloma: "João, você pode vir até aqui? Seu Sidney quer falar com você". Eu falei: "Pô, tô fazendo nada, tô desempregado". Quando eu cheguei lá, ele falou assim: "Olha, eu vou te falar 2 coisas. O seu teste foi um dos piores, mas eu vi em você um potencial que eu posso deixar você do jeito que eu quero". Porque eu era cru. Então, eu era completamente cru, ele ia me moldar Sim, do jeito que ele sim, quisesse. sim. Então, assim, eu fui seguindo todas as orientações, todos os conselhos, aí fui crescendo lá dentro, passei a apresentar programas de televisão, apresentei um programa de madrugada com o Gil Gomes e o Carlos Malho, Boa Noite, Bom Dia, apresentei concurso de Miss, fiz a Eliana, fiz o Faro, fiz a Kátia. Então, aí só saí na pandemia. Na pandemia, ele só poderia ficar com um. E eu acho que ele fez o certo, ficou com o Carlos Malho, que está com ele há muitos anos. Mas eu posso dizer para você que eu tenho muito orgulho de até hoje na rua as pessoas falarem: "Você é o cara da Ultrafarma?", sinal que É, marcou, né? claro. O Carlos Malho continua até hoje, né? Até hoje. É. Porque na pandemia você não podia mais frequentar, sair de casa. Então não tinha sentido, né, ficar com 2. Depois de 3 décadas de rádio, 4, né? 4, aliás, 3 em São Paulo e é, uma no Rio. como é que você vê a evolução do rádio? Ó, o rádio mudou muito, né. Eu gosto do rádio conversado, eu gosto a programação que a Rádio Capital faz hoje, aqui em São Paulo eu acho que nenhuma emissora faz, né, eu acho que é a última que tem ainda um programa voltado para classe C, D e E, 40 a mais, que é a programação que fez tanto sucesso no passado, né, com o Zé Béttio, Gil Gomes, o Paulo Lopes, Paulo Barbosa, Eli Corrêa, não posso esquecer de Eli Corrêa que trabalha Sim, comigo até claro, hoje, né. claro. Talvez hoje o maior comunicador em atividade no Brasil, Eli Sim. Corrêa, e é uma pessoa que eu gosto demais. Então, o rádio, eu acho que ele não vai acabar nunca, nunca. O que muda é a forma que você vai seguir o rádio. Então, o aparelho hoje é pouco consumido, pouca gente tem um aparelho. Hoje você tem o aplicativo no celular, você tem o YouTube, você tem a Alexa, né? Rádio mesmo, rádio, eu ouço no carro, né? Aquele radinho famoso de Famoso, eu antigamente, tenho um radinho daquele. você tem Que eu ainda? saio de manhã para passear com o É, cachorro, e como é perigoso sair com o celular, é, então eu levo o radinho de pilha. é. Então eu acho assim, mudou a maneira de onde você ouve. Mas e outra coisa que mudou muito é que hoje o rádio é segmentado. Então você tem aquela rádio que só toca música classe A. Aí você tem 4 emissoras. Você tem aquela que só tem notícias, aí você tem mais 4 emissoras. Você tem aquela que só toca sertanejo, tem uma que só toca pagode. Então acho que ficou muito assim. E o rádio que eu gosto é esse popular, Ficou segmentado, né? segmentado, né? É. O rádio perdeu ou ganhou força com a internet? Quando veio a internet, muita gente decretou a morte do rádio. É. Mas eu Com a acredito. televisão também, né? Hã? Quando A veio a própria televisão. televisão Não, a também. televisão talvez enfrente uma crise maior que o rádio. Porque Não, hoje. não, eu disse o seguinte, quando veio a televisão, Ah, todo sim. mundo dizia que Ah, a rádio decretou ia acabar, e não acabou. né? E por muitos anos era o rádio que fazia o sucesso para a É, televisão depois levar o cantor. é, O rádio é que primeiro estourava, né? é, Então, eu confesso a você, eu acho que assim, por tudo que eu vejo, por tudo que eu acompanho, o rádio não vai acabar. O rádio, por exemplo, meu filho, ele tem 29 anos. Eu sei que ele não é do rádio. Mas com o passar do tempo, pode ser que ele descubra o rádio, né. Hoje ele não gosta, mas quem sabe, porque dizem que a nova geração hoje não é do rádio, mas eu acho muito relativo, né. Ele pode estar no carro dele e ligar o rádio. Você tem quantos filhos? Um só, Um só, de 29 anos, né. filho único. Mas, eu sou apaixonado por rádio, eu durmo e acordo com rádio. Gosto muito de ouvir, por exemplo, a Rádio Tupi do Rio, Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Eu gosto de rádio popular, porque música, né, música eu tenho o seguinte pensamento: se eu tô com vontade de ouvir música, eu vou ouvir aquela que eu quero, boto no aplicativo lá no Spotify, né. Então hoje, uma coisa que eu sinto muita falta, eu sou de um tempo que você também viveu isso, que os cantores iam no programa de rádio divulgar. Sim, Hoje claro. não vão mais. Eles divulgam por rede social,
TikTok, YouTube. Então, eu recebia todos os artistas, Mudou, né? hoje não vão mais. Então, isso eu sinto muita falta. Mudou. O artista precisava do rádio e hoje diz ele que não precisa mais, né? Eu trabalhei na Bandeirantes, na Jovem Pan, na Nacional, por isso que eu falei que ainda era a Rádio Nacional. Trabalhei nas 3 rádios. Depois Nas 3 maiores, né? TV Globo, trabalhei na TV Globo e TV Cultura. E cheguei A TV Globo na Marechal. Na Marechal ainda. Marechal. Ali, Padaria Palmeiras. Como se dizia, televisão feita Na manivela. na manivela mesmo. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Política. Vamos falar um pouquinho de política? Vamos. O que mais incomoda você na política hoje? O que mais me incomoda hoje, com toda honestidade no mundo, é não ter uma opção. Porque os 2 favoritos hoje, os 2 favoritos da presidência da República, não me representam. Eu tenho, por exemplo, várias restrições ao Lula. É uma pessoa que, assim, esse último mandato governou durante 3 anos e meio e agora, há 6 meses da eleição, que traz a escala 6x1, que traz o Desenrola, que traz uma série de projetos, né, para a política. Então ele deixou para o último ano, não teve a picanha. Então, assim, o Lula é uma pessoa que não tem minha confiança de que, se for reeleito, né, vai fazer alguma coisa, vai esperar mais 3 anos e meio para no último semestre fazer alguma coisa. E esse 6x1, particularmente, eu tenho muito medo que corra o risco de se tornar 7x0. Porque muita gente vai perder o emprego, Claro. com o fim da escala 6x1. Claro. Flávio Bolsonaro também não me representa, porque ele não tem nenhum serviço prestado ao país, nenhum, não se sabe de nenhum grande projeto, não se sabe do plano de governo dele. Então, assim, as pessoas que dizem que vão votar nele é porque querem tirar o Lula e votam em quem o Bolsonaro indicar. E aí, qual é o histórico que você tem do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro? Rachadinha, que só não foi para frente, porque a Polícia Federal foi proibida de investigar. A loja da Copenhague, que deu mais lucro, né, que todas as lojas da Copenhague no Brasil juntas, a loja que ele tinha no Rio de Janeiro, que se diz que é para lavar dinheiro. Né, a mansão que ele comprou em Brasília, ele comprou uma mansão com financiamento dado pelo Paulo Henrique Costa, que está preso, que era presidente do BRB. Ele não tinha lastro para financiar aquela casa. Agora a história do Vorcaro. Então eu fico muito decepcionado do Brasil ter 213 milhões de habitantes e eu não vejo como possibilidade de ser presidente aquele que eu gostaria que estivesse lá para me representar. Nem o Zema, nem o Caiado. É que, teoricamente, os dois hoje não tem chance, né? Não tem chance. Mas eu assim, no primeiro turno, certamente não será nem Flávio nem Lula. Certamente. Vamos aguardar. Mas eu fico triste do Brasil ter polarizado. Você vê que nós chegamos num ponto no nosso país que o sabão não pode mais ser neutro. O Ipera é neutro, né? Sabão neutro para lavar louça. Agora politizaram. Pô, eu sou do tempo que você apanhava no bumbum com chinela havaiana. Hoje a havaiana representa a esquerda, né? Então, assim, é muito triste o que isso tornou. Politizaram o Supremo, né? Não é verdade? Que é outra decepção também, né? Você veja hoje, se o Vorcaro, ele foi certamente o maior comprador de autoridades da história do Brasil, porque ele conseguiu penetrar no Congresso, no Supremo. Como é que uma pessoa consegue o que ele fez, consegue como ele agiu, né? Com dinheiro. Você lembra as festas que ele fazia, alugar casa, mas né, levou para tantas pessoas, né? Porque ele ganhou tanto dinheiro com fraude. Ciro Nogueira, por exemplo, eu não sei como é que o Ciro Nogueira ainda está lá. Você veja a quantidade de escândalos com o Ciro Nogueira. Né? A mulher do Alexandre de Moraes, 129 milhões de reais. Nem as 10 maiores bancas do Brasil juntas pegam esse valor numa causa. Não é? Claro. E ninguém fala nada. Imagina o valor da causa, hein? Não é? Não, para ela fazer o compliance, não é isso? O código de ética, 129 milhões para fazer o código de ética, descobriram que era copia e cola, né? Então eu fico assim muito preocupado, muito decepcionado, né?
Mas eu costumo dizer o seguinte, eu tô com 63. Hoje, se eu tivesse oportunidade, eu, de repente, iria para a Colômbia, iria para o Chile, iria para o Uruguai. Tem muito brasileiro indo para o Paraguai, né? 230 empresas já foram para o Paraguai. Eu só não faço isso porque eu tenho 20 anos a mais Né? Mas que você. qual país que você iria? Eu? É, Iria para um país aqui da da América do Sul. do Sul. Eu pensei, de repente, no Uruguai, É, que é um lugar tranquilo, 3 É. milhões de habitantes, né? Argentina. Mas eu, sinceramente, Fausto, eu peço a Deus o seguinte. Eu confesso a você que eu tô com 63. Lá atrás, me disseram assim, você vai perceber ao longo da vida que o rádio é uma cachaça, que o rádio é uma paixão, mas que dificilmente você vai ficar rico com o rádio. Você tem uma minoria, Sim. né, do universo que é o rádio, um percentual, é tipo jogador de futebol. Você pega a quantidade de jogador de futebol que tem no Brasil, veja quantos são milionários. É. Né? Tem milionários, mas 95% às vezes não tem nada. Então, eu acredito que eu ainda vou precisar trabalhar por muito tempo. Agora, lá atrás, bem antes do que você está falando, eu vou ser jornalista e vai ser boêmio. Já olhava de que... já olhava torto. Vai ser boêmio, não é boa coisa. Cantor, mesma coisa, né? Quero ser cantor. Nós temos um grande amigo, Márcio Canuto, que ele namorava uma moça em Maceió e o pai não deixou ela namorar porque ele era jornalista. Pois é. Mandou ela embora do Brasil, estudar fora, porque ele era jornalista. Então, quer dizer, o crime... Não valia nada, Não né? valia nada, né? Mas eu, sinceramente, eu acho que eu tô com 63, para pagar os boletos, acho que eu vou ter que trabalhar ainda mais uns 15 anos. Você falou a palavra crime aí. O que você me diz dos crimes que estão acontecendo aqui na nossa cidade, vai? Não, o que me deixa muito frustrado é o seguinte, você tem hoje a gangue do quebra-vidro. Sim. Eu conversei com o comandante da Polícia Militar e ele me contou que todos os integrantes da gangue do quebra-vidro foram presos já. Todos. Só que a justiça solta. Então você fica com uma sensação de impotência. Porque eu parei de cometer essa injustiça. Eu criticava muito a polícia. Ele falou, João, nós já prendemos todos. Não tem um que não tenha sido preso. Tem gente Mas aí com chega na audiência 20, de custódia. 30 passagens. Hoje eu vi um caso de um desembargador que soltou um traficante condenado a 120 anos no Mato Grosso. Então, acho que a grande crise que a gente vive hoje, além da insegurança, talvez a insegurança seja o maior problema do governo do Tarcísio hoje, insegurança, as pessoas não... Você não pode andar com aliança, você não pode andar com celular. Eu acho que vai ser o tema da eleição de outubro. A segurança. Segurança. Acredito que sim, Ninguém a grande aguenta reclamação. mais, né, Ferreira? Ninguém aguenta mais isso. Não, você não pode fazer nada, você não pode sair com seu celular, você não pode... Aliança... Tem gente agora comprando aliança de 10, 15 reais para se o ladrão pedir, dá a aliança e deixa a verdadeira em casa. Eu já fui assaltado, levaram Já fui também. um relógio que eu tinha, levaram... Bom, você vê, eu não estou usando mais aliança e o celular é um perigo também, né? Não, celular eu boto no meu bolso da frente e não tiro na rua de jeito nenhum. Mas tem gente morrendo aí por causa do celular, né? De aliança. Né? Aliança também. Você viu agora o cinegrafista lá do Globocop? Sim. Por causa de uma aliança, ele foi reagir por causa da aliança e acabou perdendo a vida, né? Mas eu, assim, a minha grande preocupação hoje em São Paulo é com a segurança. E outra coisa que eu critico muito o governo é a privatização da Sabesp. Que a gente tem um espaço de reclamação na rádio e gente que pagava 120, 150 de conta de água tá pagando 1.200, 1.300. Nossa. Aí teve uma pessoa que filmou com o celular, estava sem abastecimento de água na casa dele, sem abastecimento. Mas o ar, só a passagem do ar fazia com que o relógio continuasse marcando. Isso é crime, quer dizer, estava pagando pelo ar do hidrômetro. Sim. Então, eu acho que 4 pessoas já perderam a vida depois por causa de barbeiragem, uma senhora idosa lá em Mauá, um terceirizado, né, também, e agora a explosão no Jaguaré, 2 pessoas morreram. Então, para mim, a privatização da Sabesp também é outro tiro no pé. Né? 6 por 1. 6 por 1 eu sou contra também. Eu acho que tem que ser negociado com cada categoria. Eu vi o presidente da associação comercial falando que 65% do comércio é do pequeno comerciante. E não vai ter condições de arcar. Ele falou, deu uma entrevista na Band falando assim,
com muita tristeza, eu vou falar, para muitos brasileiros, vibrar com o 6x1 pode se tornar, em médio prazo, 7x0. 7 dias em casa e nenhum de trabalho, né? INSS. E a INSS é um dos maiores escândalos do Brasil. Mais uma vez, eu falava do Lula agora há pouco, não se investiga o Lulinha, É. né? É. Não se fala, atualmente só se fala de Vorcaro. É. A Leila estava envolvida no escândalo do INSS e ninguém falou mais nada, né? Continua tendo aí. Então o problema do Brasil é esse, é um escândalo que vem, se sobrepõe ao outro, né? A própria Lava Jato, o que foi devolvido, 5 bilhões de reais, de repente todos são absolvidos, os crimes não aconteceram. Se foi devolvido é porque foi roubado. Porque foi né? roubado. Então todos foram absolvidos. Agora só tem um que não foi absolvido ainda, É. que já entrou com um pedido, Sérgio Cabral, É. que é o maior ladrão da história, né? É. Dizem, né, que foi o É. que mais. Ele confessou lá que botou um jantar lá, ele ganhou um diamante de propina e tudo, um anel de diamante para a esposa. Então você vai ficando decepcionado, você começa a questionar, vale a pena ser honesto? A minha irmã mais velha é casada com o Sérgio Reis. Inclusive é uma história curiosa, porque eu conheci o Sérgio antes de conhecer minha irmã. Porque minha Sim. irmã, ela achava que era filha do pai que a criou. E depois ela descobriu que não era, quis descobrir quem era o pai biológico e chegou até o meu pai. Só que eu já era amigo do Sérgio, então eu costumo dizer que é o caso que primeiro eu conheci o cunhado e depois eu conheci a irmã. É verdade. E o Sérgio foi deputado federal, né? Deputado federal no último mandato de 2000 e nós estamos em 26. Então ele foi de 2018 a 2022, ele foi deputado federal. Aí em 2022 ele não foi à reeleição, ele estava com um problema sério de saúde, não concorreu. Mas ele é uma pessoa, ele fala assim, cunhado, eu fui deputado federal por 4 anos. Todas as emendas que eu liberei foram para a área da saúde do estado de São Paulo, todas. Não teve nada que não fosse para a saúde. Agora, pede para alguém fazer pede ao repórter investigativo que você conheça, aquele mais ferrado, se há alguma coisa que manche minha passagem pelo Pela Congresso, política. pela política. E realmente você procura, não tem nada. Só que uma pessoa como o Sérgio, que não entra em esquema e que não se favorece do esquema, acaba não servindo para aqueles que precisam do esquema. É, exatamente isso. Então, de certa forma, ele ficou lá 4 anos e os projetos que ele apresentava simplesmente eram engavetados. Tem vários amigos aí que largaram a política por causa disso. Natalini, Gilberto Natalini, Meu grande por amigo. exemplo. Não, outra pessoa com 6 mandatos de vereador, nada, não há uma mancha que desabone o nome do Natalini. Né? A Zulaia Cobra, tem muita gente. Zulaia Cobra Ribeiro, né? Também não se candidatou mais. A pessoa vai Enfim, ficando desiludida, Agora, né? isso é ruim, né? Porque se os bons não se candidatam, a gente tem que escolher entre os maus. Não, e outra O coisa, menos pior. polarizou. É. Quer dizer, você não quer saber se o Flávio Bolsonaro, se ele tem algum projeto de governo. Você quer saber que ele é filho do Bolsonaro e pode tirar o Lula. É. Então você vota. Essa eleição, eu acho que vai ser a eleição mais triste da história do Brasil. Que talvez seja a maior troca de denúncias e ofensas da história de uma campanha A política. eleição dos escândalos, né? Dos escândalos. É. Então você não tem... Eu sou do tempo que tinha Brizola, Ulisses, É. o próprio Lula, Não dá para comparar. Maluf. É. Maluf hoje é pequenas causas, perto de tudo que a gente vê, né? É. Trombadinha. Trombadinha. É. Né? Então, assim, é triste. Porque quem é Lula não quer saber nada do que a gente falou aqui do que o Lula fez de errado. É. Que ele não fez nada em 3 anos e meio, os escândalos, Lava Jato, Eles querem Petrolão, poder, né? Mensalão. E quem é Bolsonaro não quer saber nada. Pô, esse caso do Vorcaro, o cara pediu 134 milhões e não sabe onde está o dinheiro. Aí o Datafolha fez uma pesquisa, 88% de quem ia votar nele vai continuar votando. Então, quer dizer, dá a impressão que não quer enxergar, né? Acostumaram-se, né? Não, políticos de estimação, né? E não projetos. Na sua visão, que tipo de líder político o Brasil precisa? Precisa de uma pessoa que tenha a vontade de enfrentar esses temas, porque hoje, lamentavelmente, o presidente hoje manda pouco, quem manda hoje é o Congresso, né? Você vê que ele fica refém.
Aliás, nós temos que prestar muita atenção na eleição para o Senado e para a Câmara Federal. Vamos eleger 2/3, né? Senado 2/3. Não, e outra coisa, o que esse Congresso Nacional fez pelo povo? Nada. 2 eleições que eles fizeram, 2. Uma foi aumentar o número de vagas na Câmara, lembra? Lembro. Que aí foi vetado, o Supremo vetou. Isso aí eles votaram rapidinho. O outro era um aumento de salário deles também que foi derrubado. E depois um fundo, quer dizer, nunca há, agora fizeram uma mini reforma eleitoral para permitir que os partidos paguem multas em 30 anos, né, parcelado em não sei quantas vezes, né, aumenta o fundo eleitoral, não precisa de tanta prestação de contas. Então é uma raça que não tem vergonha na cara, né? E o pior é que muitos deles se elegem, porque é tudo curral eleitoral, né? Agora, o meu grande medo é a quantidade de nomes, né, nomes que vão para o Congresso, para a Prefeitura. Prefeitura esse ano não tem eleição, mas que vão para congressos, que vão para a política, que serão eleitos pelo crime organizado. Né? Você vê lá no Rio de Janeiro, 3 deputados estão presos por envolvimento com o Comando Vermelho. 3. O TJ, o Thiago e o Rodrigo Bacelar. Então eu fico imaginando, meu grande medo por isso que eu sou contra o voto impresso, porque senão o crime queria saber em quem você votou. Você mora numa área de periferia, o crime fala, vota em fulano. Você chega lá e o cara vai lá, me dá seu voto, para ver em quem votou, né? Então, para mim, eu tenho muito medo de quantos políticos serão eleitos com ligações de PCC, Comando Vermelho. É um grande medo que eu tenho para esse... Sem falar nos nossos que já são perigosos, né? Eu acho que muitos. Muitos, né? Muitos. Qual é o seu ponto de vista sobre a maioridade penal? Maioridade... Eu sou favorável à redução. Porque eu acho que quem tem 16 anos sabe muito bem o que está fazendo. Mas o que eu tenho medo é o seguinte, por que hoje o crime organizado ele fica cooptando menores de 16? Porque não podem ser presos. Sim. Então, a partir do momento que você reduz para 16, eles vão para os de 14. E começam a trazer menores de 14. Porque hoje a gente tem uma falência da família, principalmente nas áreas dominadas pelo crime organizado. Às vezes são mães solteiras que precisam sair para trabalhar, é o filho mais velho que toma conta do filho mais novo. Então é fácil ali no morro, é fácil na comunidade, é fácil na periferia, uma criança carente ser seduzida pelo crime, né? João, fazer um parênteses aqui. A gente tem o Orbis News, que é um portal só de artigos. Ó, que legal! Não sei se você gosta de escrever ou não, mas... Eu não tenho mais, eu gosto mais de falar. Você gosta mais de falar? De falar, Mas se quiser escrever um artigo sobre o tema que você achar conveniente, maravilha, por favor, está à disposição, viu? Tema livre. Tema livre. Pode ser até seleção brasileira, Neymar. Sem censura. Porque eu particularmente, eu sou contra a ida do Neymar à Copa do Mundo. Né? Eu acho que o Neymar... O Neymar hoje ele tem um nome. A gente vive hoje a maior carência de craques da seleção. Tá aí, ó. Se você abrir agora para o nosso telespectador, eu garanto que 90%, se você perguntar assim, me diga o clube que joga... pegar aqui. Que joga Igor Thiago. Talvez 95%. Eu confesso a você que eu não lembro agora de cabeça que clube que ele joga. Nem eu. Né? Então, assim, muitos jogadores desconhecidos. O Neymar talvez leve uma quantidade maior de jornalistas estrangeiros à cobertura da seleção. Mas quando ele estava bem, não correspondeu, agora que está com bandeira meio pau, acho difícil. Aqui em São Paulo você torce para que time? Botafogo do Rio. Aqui em São Paulo para nenhum. Eu tenho uma filosofia. Time é um só. Se você começar a falar assim, eu sou Botafogo no Rio, Corinthians em São Paulo, Grêmio no Sul, Bahia... Aí você começa a ter... Né? Time é uma paixão, tem que ser um só. Então, em qualquer lugar que eu esteja, Botafogo do Rio. Ô, João, o que você diz sobre a violência que está acontecendo no futebol? Olha, a violência que você fala entre torcidas... Não, entre os jogadores mesmo. Jogadas violentíssimas. A gente vê na televisão Não, a gente tem a arbitragem hoje. Parece que está jogando não é com o adversário, é com o inimigo. Não, teve recentemente o jogador do Flamengo que meteu a chuteira na cabeça do jogador do Palmeiras. Foi outro dia. Não é? Então, acho assim que a grande responsável é a arbitragem. Nós temos o VAR. Ele foi expulso. Foi expulso, é o Carrascal.
você tem a arbitragem, criar o VAR, a ideia de criar o VAR é que o VAR acabaria com o erro, que acabaria com a injustiça. O nosso VAR, o VAR brasileiro, é considerado o pior do mundo. Então, aquilo que era... Porque nós temos o VAR do vôlei, que funciona, temos o VAR do tênis, que funciona. O nosso aqui é um horror. Né? Então, quer dizer, quando você percebe que o juiz deixa correr solto, aí, principalmente zagueiro, já quer apresentar cartão de visita. Tinha um zagueiro Moisés Xerife que ele dizia assim, da cintura para baixo, tudo é canela. Então, batia mesmo. Né? Batia mesmo. E até hoje a gente vê. Mas Isso é um esporte de contato, mas não precisa ser tão violento, né? Mas eu acho que o grande problema que a gente enfrenta hoje no futebol é a credibilidade. Eu hoje estava lendo uma notícia, não me lembro qual foi o jogo, que chegou uma informação de um alto volume de apostas estranhas para um cartão amarelo. De um jogador que, né, dificilmente é divertido, e aí apareceu muita aposta para ele, e ele levou um cartão amarelo aos 30 do primeiro tempo. Então, acho que hoje o grande problema do futebol é a credibilidade, por causa de quase todos os clubes têm na camisa uma bet. Patrocínio. E aí você fala que é proibido apostar? Se você estimula a apostar, né? Então, o meu grande medo é esse. Agora, a minha grande tristeza é assim, eu não sei você, mas para mim hoje, a seleção brasileira não é candidata a nada. E a gente é de um tempo que quando vinha a Copa do Mundo, saía aquela bolsa de apostas em Londres e o Brasil era sempre favorito, né? Hoje não é mais. Hoje ninguém sabe escalar. Então, quer dizer, quando o Neymar precisa ser convocado sem ter condições, é porque realmente a gente vive uma crise de talentos, né? Vive mesmo. Tem Quem viu as seleções do passado, né? Fazendo comparação com os de hoje. 70, 82. Tem uma loja aí, que está com uma promoção. Se você comprar uma TV e o Brasil ganhar o primeiro jogo, eles te devolvem R$1.000. Eu vi uma matéria do diretor de marketing falando que a venda está bem abaixo do esperado. Eles imaginavam assim, você compra uma TV, se o Brasil ganhar o primeiro jogo, você pega R$1.000, é uma grana, né? E o primeiro jogo vai ser difícil. Marrocos. Não, quando a gente passa a ter medo de Marrocos, é porque a nave foi de bico, né? Eu trabalhei 17 anos como repórter esportivo, então, assim, eu fico muito triste. Sabe que eu trabalhei com o Tele Santana, eu entrei em campo antes do jogo acabar, eu tenho muitas lembranças, assim. Uma vez eu fui transmitir um jogo em Itaperuna, no Norte Fluminense, e aí o ar-condicionado era pago por hora. E eu fui tomar banho, e aí depois que eu terminei de tomar banho, eu não conseguia abrir a porta, porque a porta era de dentro para fora. E o pessoal queria ir para o estádio transmitir o jogo, ficou me esperando, aí vieram no quarto me procurar. Quando chegaram lá, João, vamos embora que tá na hora. Eu falei, tô preso aqui no box, não consigo abrir a porta. Aí o narrador falou assim, peraí que eu vou buscar ajuda para abrir para você. Pô, voltou com metade do time do Vasco, né? No quarto ali no banheiro. Pô, eu, pelado, preso, e metade do time do Vasco me vendo ali. Que situação, hein? Aí, quando chegou o intervalo, o Vasco tinha um jogador chamado Zé do Carmo. Falei, Zé, você pode me dar uma entrevista aqui rápida? Ele falou, é um prazer falar com o repórter Pit Stop, o que para no boxe, né? Então, você falava de histórias. Tem algumas assim, eu tinha uma empresa, acho que é Bosch, furadeira Bosch. Sim. E aí tinha um contrato que o craque do jogo tinha que ser o primeiro a ser entrevistado. Terminou o jogo, o craque não pode falar em nenhum veículo que não seja na Globo. E eu pesava 160 quilos. E aí veio uma ordem, João, você vai ser o cara encarregado de entregar o prêmio. Eu falei, pelo amor de Deus, Vasco e São Paulo aqui no Morumbi. E aí, Fausto, o jogo estava caminhando para o final, estava 1-0 para o Vasco. E começou a votação do craque do jogo. E eu votei no goleiro do Vasco. E todo mundo votou no atacante do Vasco. Eu votei no goleiro, porque o goleiro, você ficava do lado ali e já pulava, né? Aí o narrador falou assim, só não foi Valdir por unanimidade que apareceu um voto fantasma aqui pro Carlos Germano. Aí eu comecei a seguir o Valdir, parará, o juiz levantou o braço, eu corri e falei, Valdir, o que você pode dizer aos amigos da Globo depois dessa vitória importante do Vasco por 1-0? Ele falou, o que eu posso falar por enquanto é que o jogo ainda não acabou, João. Aí eu desliguei o microfone e falei, pelo amor de Deus, não fala isso nem brincando. Aí os jogadores do Vasco vieram assim, e tinha um zagueiro chamado Ricardo Rocha, que eu acho que você lembra dele, pernambucano. 3 jogadores do Vasco. Eu falei, xerife, se você me tirar dessa situação, eu fico 1 ano sem falar mal de você.
Aí ele virou e falou assim, João, você só me faz passar vergonha. Nisso, os jogadores do São Paulo já estavam loucos, pressionando o árbitro, pedindo, marcando o relógio. Aí eles foram me levando para a beira do campo para eu sair. Aí a torcida do São Paulo começou a gritar, gordo viado, vai morrer no Morumbi. Aí saiu o Tele Santana do túnel e falou assim, você deve ter levado uma grana do Eurico, seu filho da mãe. Então, assim, são coisas que eu falei para você no início. Tem muita história que me dá orgulho, mas tem muita que me fez passar muita vergonha também. Você cruzou com o Faustão nesse período? Não. Por épocas diferentes. Diferentes. Né? Quando o Faustão parou com o esporte, quando ele já estava começando com o programa dele, Sim. foi que eu estava começando. Vamos encerrar daqui a pouquinho. Então, fala um pouquinho do seu programa na Rádio Capital. Eu faço um programa chamado Tamo Junto. Sim. Esse programa é de 9 às 11 da manhã. É um programa que tem... esse Troca de Opiniões foi um debate que não tem mais, porque era de 9 a 1. Meu programa era de 9 a 1. De 9 às 11 era entretenimento, de 11 a 1 era o debate que ganhou esse nome de Troca de Opiniões. Sim. Hoje, quem ocupa o horário de 11 a 1 é uma amiga sua, que é a Nani Venâncio. Sei. Então, eu fiquei só com a parte do entretenimento. Então, o programa que eu faço, ele tem prestação de serviço, ele tem reportagem, ele tem fofoca, ele tem notícia, ele tem pesquisa do dia, tem trânsito, previsão do tempo. E os últimos 15 minutos do programa são dedicados ao Padre Juarez. Então, graças a Deus, hoje a programação da Rádio Capital, eu te falei, tem o Eli Correia, né, tem a Nani Venâncio, tem a Ângela Matos, mas graças a Deus o programa que eu faço hoje a maior audiência da rádio. Que bom, parabéns. E estou vendo aqui ao lado do Boulos, o Patrício, você conhece o Luiz Carlos Patrício aqui? Patrício era o diretor. Conheço. Mandar um grande abraço ao Patrício, que aos 78 anos de idade, acabou de se tornar papai. Ah, é? Papai do Joaquim. Parabéns, papai duas vezes, então. E hoje ele é diretor da Super Rádio. Ali o Datena. Datena, nesse dia, ele foi lá, a gente levou todos os candidatos à prefeitura. Sei. Só que o Datena chegou lá e não quis falar de política. Sei. O Datena é um cara que trabalhou comigo no esporte. Sim. E quando eu cheguei a São Paulo, me ligou para desejar boa sorte. Então, nesse dia aí, ele falou de tudo, menos ele já não estava mais afim, já não queria mais ser candidato, né? É. Então a gente recebeu aqui a Tabata, como é que chama? Pablo Marçal. Né? Você sabe que o Pablo Marçal foi lá e foi o dia que a gente teve mais seguidor na live até hoje. Acho que 180 mil pessoas. Mas é um cara, assim, muito metódico, né? Colocamos, ele leva a própria água. Ele não pode ser candidato, né? Tá inelegível, né? Inelegível. Prefeito Ricardo Nunes. É. Então, assim, eu fico muito feliz porque é um programa de muita audiência. Eu costumo dizer que eu não considero trabalho. Começa às 9. Quando acaba às 11, eu me diverti. Eu não trabalhei. Então eu falo que nesse momento eu estou sem trabalhar. Que bom, né? Que bom. Olha, fiquei muito feliz hoje com a presença sua aqui. Você é também, muito. Homem experiente do rádio. Contou muita coisa boa aqui e espero que tenham gostado os nossos espectadores. Tomara que gostem, porque a gente fala com o coração, né? Sim, e é claro que muita gente vai discordar, principalmente hoje da política. Muita gente discorda, mas eu digo assim, eu respeito todos os pensamentos. E coloco o meu porque tenho o direito de falar também. Mas aqui não tem eles, nós e eles. Né? Aqui somos nós. Somos nós. Ao amigo espectador, muito obrigado pela presença. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.